Mas nós precisamos acreditar no poder do Evangelho. E deixa eu te dizer isso. No Evangelho as coisas funcionam pela fé. E fé é você acreditar que Deus quer fazer o que Ele disse que Ele quer fazer. Fé é você acreditar nas palavras do seu Pai, apenas isso. Fé é você acreditar que se Ele disse que vai te livrar, Ele vai. Fé é você acreditar que se Ele disse que Ele trabalha por aquele que nele espera, você acredita nisso, Ele faz o que Ele disse que vai fazer. Mas você precisa fazer, pegar no seu outro lado da corda. Pegar no outro lado da corda é, Deus diz, eu trabalho por aquele que nele espera. Você pega do outro lado e diz, então eu estou esperando. Venha, faça, venha. Pegar do outro lado é quando Deus disse, em todas essas coisas somos mais. Vocês são mais do que vencedores. Então você pega do outro lado da corda e diz, pronto, eu sou mais do que vencedor, só porque o Senhor falou. Pegar do outro lado, irmão, é você realmente acreditar que esse negócio de evangelho não é utopia. Não importa se as pessoas não estão vivendo isso. Para mim eu não me importo. Eu não me importo se elas estão desprezando. Eu não me importo. Eu não vou desprezar. E eu quero viver tudo o que Deus tem para mim nessa terra. Tudo que Ele tem para mim nessa terra eu quero viver. E eu vou viver. Aleluia. Aleluia. Você já amarrou o cinto? Você já amarrou o cinto? Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4 versículo 1, desculpa, no livro de Lucas capítulo 4 versículo 1. As duas histórias estão em Mateus e Lucas, mas eu vou ler de Lucas que eu quero mostrar um ponto ali. A mesma história, na verdade, está nos dois livros. Estão prontos para mudar o jogo? Vocês estão prontos para mudar o jogo? Mudar o jogo é reverter a situação. Pode ser que você tomou um boxe, pode ser que você tomou um golpe, mas eu já assisti muitas lutas, tanto de boxe quanto de UFC, aonde aquela pessoa que tomou uma caiu, ela se levantou e ela conseguiu ainda esmurrar o adversário e vencer. Então, não importa se você tomou um boxe, essa luta não tem apenas um round, e você precisa se levantar e pegar no rabo do diabo, se é que ele tem. Aleluia. Como é isso, pastor? Eu me encontrava numa situação onde ele estava pisando em mim, mas eu me levantei sabendo que tinha mais e que eu podia reverter. E sabe de uma coisa? Eu estou andando por cima dele, ele não consegue nem sair de lá. Eu estou andando em cima dele, ele não consegue sair de lá. E quando ele tenta levantar um pouquinho a cabeça, eu piso de novo mais um pouco. E sabe, ele tenta levantar um braço, eu piso no braço dele de novo. Sabe por quê? Eu estou dizendo que levantar a cabeça, levantar o braço, levantar o nariz, ou levantar alguma coisa, é as artimanhas que ele arma contra nós. Quando ele arma as artimanhas, você faz o seguinte, pisa de novo, ele vai continuar no chão, porque é o lugar dele embaixo dos seus pés. Ele vai continuar lá, irmãos. Embaixo dos seus pés, diga embaixo dos meus pés. Ele está embaixo dos meus pés. Vocês estão tímidos para dizer isso, eu não sei porquê. Aleluia, diga mais uma vez, ele está embaixo dos meus pés. Alguém mais ousado vai dizer e vai fazer assim, ele está embaixo dos meus pés. Aleluia. 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 Lucas capítulo 4 versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras, ou esta pedra, se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Eu quero observar algumas coisas com vocês. Jesus era o Filho de Deus que se tornou homem, você sabe disso, não é? O Filho de Deus que se tornou homem e nunca pecou, você sabe disso também, não é? Filho de Deus se tornou homem, nunca pecou, esteve andando aqui, e a Bíblia diz enfaticamente que o diabo o tentou, falou com ele, face a face, o tentou, de diversas formas, é o que o texto diz, de diversas formas. Agora, a Bíblia também diz, você olha para o livro, você olha para a Bíblia,
E você vê Jesus caminhando e fazendo, depois dos 30 anos, fazendo obras poderosas, fazendo coisas maravilhosas, curando e fazendo multiplicações e tudo. Mas aqui a Bíblia diz que o diabo, o chifrudo, ele apartou-se por um tempo, até ele encontrar um momento oportuno. O que significa? O diabo não vai desistir de você, mas não significa que você tem que ficar com medo dele. O diabo estava tentando aqui não desistir de Jesus, mas houve ocasiões em que o diabo gritou: ei, filho de Deus, você já veio atormentar a gente aqui, antes do tempo? Sabe, gente, o diabo tem que olhar para você, e ele tem que pensar isso de você. Não você ser atormentado: ai, o diabo está atormentando minha casa. Por que você não atormenta o diabo? Ai, pastor, que isso? Ai, atormentar o diabo. Começa a orar em língua, você vai ver se o diabo não fica atormentado. Começa a adorar a Deus e você vai ver se o diabo não fica atormentado. O problema de você ser atormentado é que você fica calado lá no seu lugar, aí o diabo ganha espaço. Mas se você começar a praticar o que tem que praticar, o diabo vai entender que ele não pode mexer com você e tem que ir embora. Você começa a atormentar o diabo quando você entra nas práticas espirituais. Ai, o diabo está no meu quarto. A Sara disse que o diabo foi no quarto dela. E sabe o que ela fez com ele? Ela mandou ele embora. Mas ele não quis ir embora da primeira vez. Às vezes ele não vai querer ir embora. Não significa que você não tem autoridade sobre ele. Ela disse para mim que ela mandou ele embora de novo. Ele teve que ir embora. E logo ela escutou barulhos do cachorro latindo para todo lado. O diabo não consegue atormentar a gente. Ele vai tentar pegar os animais. Não importa, mas nós estamos aqui para controlar essa situação e mandar ele embora. O diabo é só o diabo. Satanás é só Satanás. Ei, aleluia. Agora no versículo 14 diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Observe o versículo 1 e o 14. Vamos começar no 1 agora. Um do mesmo texto que nós estávamos. Jesus cheio do Espírito Santo. No versículo 1, porque ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ele foi cheio do Espírito Santo. Aí ele saiu para o deserto, a fim de jejuar e ser tentado pelo diabo. É o que o texto diz, que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Na verdade o diabo estava tentando paralisar aqui. A intenção não era realmente que ele fosse tentado pelo diabo, mas o diabo estava tentando paralisar o plano. Deixa eu dizer algo para você, irmão e irmã. Como nós estamos falando sobre jejum, eu quero dizer algo para você. Jejuar não é uma coisa fácil. Alguns de vocês já sabem disso. Jejuar não é uma coisa fácil. Agora, o diabo correu para o deserto para paralisar Jesus, que estava entrando em jejum. Isso deve falar alguma coisa para você. O diabo correu para o deserto para paralisar Jesus de seu jejum. Ele entra no jejum cheio do Espírito e sai do jejum no versículo 14 no poder do Espírito. E você vê logo a seguir: sendo glorificado por todos, a sua fama percorreu toda a circunvizinhança. Agora, eu quero observar mais coisas ainda. Jesus era o Filho de Deus, sem pecado nenhum. Diferente de nós, nesse sentido. Jesus era como o primeiro Adão, o Adão do Jardim do Éden. O primeiro Adão, ele não tinha pecado até eles cometerem. E era diferente. Jesus sem pecado nenhum. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, uma pergunta retórica apenas. Por que ele precisava jejuar? Nós estamos falando de um homem que é o Filho de Deus, que veio de Deus, que era Deus, que nunca pecou. Por que ele precisou jejuar? Eu creio que você concorda comigo que ele não jejuou porque ele queria mostrar para nós, dar um exemplo para nós. Apesar de ter dado um exemplo para nós, apesar de tudo isso estar ensinando, e hoje à noite estou usando o texto como exemplo para nós, mas ele não jejuou apenas para dar exemplo. Ele não jejuou apenas para mostrar para nós. Ele jejuou porque ele precisava jejuar. A outra pergunta é, por que precisava? Por que precisava? Isso aqui é uma preparação para o poderoso ministério que Jesus ia começar, porque aqui ia começar o ministério dele. A Bíblia diz que ele já estava cheio do Espírito antes de jejuar.
Ele estava cheio do Espírito antes. Mas a Bíblia diz que ele regressa dali no poder do Espírito. E eu acredito que há uma grande diferença. Cheio no poder do Espírito. Jesus, sendo filho de Deus, sem pecado, mais uma vez eu chamo a atenção para isso de propósito, sem pecado nenhum, porque ele precisava jejuar, irmãos. E se ele precisava e era necessário, como eu estou mostrando hoje, por que não é necessário para nós? Porque não seria necessário para nós? Por que não? Agora, eu chamei a atenção a semana passada para um fato de que jejuar não é uma ordenância, não foi falado como um imperativo, uma ordem. Jejue, você tem que jejuar. Não tem isso na Bíblia. Na verdade, o povo judeu, ele tinha um dia do jejum. Eles tinham um dia do jejum. Mas nós não somos judeus. Então no Novo Testamento nós não vemos isso um imperativo. Jejue. Então eu chamei a atenção a semana passada que jejuar é um privilégio que você tem para receber os benefícios de se jejuar. E só recebe isso quem quer, porque no reino de Deus é assim. Você recebe se você quiser. Agora eu estava dizendo para você que jejuar não é uma coisa fácil. Seja um dia, seja 2 dias. E deixa eu dizer mais. Não é porque eu já fiz vários jejuns longos, e alguns de vocês também, que você pode olhar para nós e pensar, para ele é fácil jejuar. Deixa eu te dizer, eu tinha falado a semana passada que eu nunca mais tinha feito desde o ano passado um jejum longo. Só apenas jejuns durante o dia todo, sem comer nada durante o dia todo, aí pregava à noite. Isso depois do meu jejum de 40 dias. Eu precisava recuperar o meu corpo, o meu físico. E eu fiz isso. Então eu jejuava apenas, vamos dizer, meio período, até o horário do culto. E fiz isso até aqui. Até depois eu entrar nesse jejum de novo longo. Agora, eu estou entrando nisso para te contar o seguinte. Quando eu voltei a jejuar, fazer um jejum longo, eu tive as mesmas lutas de sempre, do início. Por quê? Porque o nosso corpo é tudo igual. Ele se adapta, só que ele também, eu não sei o inverso de se adapta, se desadapta não tem, né? Desacostuma, pode ser? Eu estava desacostumado, eu conseguia até ficar até a noite. Conseguia até ficar, mas quando eu pensei, agora é hora de jejuar mesmo. Jejuar igual gente grande. Dor de cabeça aqui e aqui, terrível. E não é diabo não, viu? É o corpo mesmo, é toxinas. Né? Não é diabo não adianta expulsar o diabo, ele não vai, ele não está ali. Dor de cabeça, terrível. E outra coisa que você fica durante o jejum é muita vontade de comer, irmãos. A gente está acostumado a comer, irmãos. Eu comecei o meu jejum longo e fui no mercado, no açaí, e fiz uma grande compra, depois fui lá na Swift, comprei mais ainda. E eu compro as coisas que eu gosto durante o jejum, mas eu não como. Contra filé. Eita, eu gosto de sobrecoxa. Meu Deus do céu, eu abro o armário assim, e aí eu vejo aquelas coisas gostosas lá. Fico pensando, estou voltando aí, calma aí. Comer é gostoso, comer é bom. Então, eu estou falando isso aqui por esse propósito. Não pensa você que nós temos facilidade para jejuar. Não, o que nós vemos do outro lado é o prêmio. E o prêmio faz a gente querer jejuar. Olhar para o que vai acontecer faz a gente... Eu vou até lá. Você já percebeu que tudo na vida que realmente tem valor não cai na nossa cabeça? Caiu aqui! Você já percebeu que não cai na nossa cabeça? O que realmente tem valor, né? O que realmente tem valor, né? Boas faculdades que pagam grandes salários, não cai na sua cabeça. Estou formado, nem entrei na faculdade. Não vai acontecer assim. Não vai acontecer assim. Vocês concordam comigo? Tudo que tem valor, você precisa fazer algo. Pelo menos sair do seu lugar, se levantar. Tem que se levantar. E comer é bom. Então jejuar não é uma coisa fácil. Agora a Bíblia diz em Isaías 58, versículo 6, a partir do versículo 6. Isaías 58. Glória a Deus. 58, 6, ok? Diz assim. Vocês encontraram? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Soltes as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras da servidão. Observe essas duas coisas. Soltes as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras da servidão. Ligaduras, ataduras. Essas coisas são prisões que prendem.
E a Bíblia está dizendo que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão. No jejum acontece isso, mas não para aí. E deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Deixes livres o quê? Repita isso. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Despedaces todo o jugo. Vamos continuar. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Sabe, você entra num lugar quando você começa a jejuar, onde você fica apto para essas coisas. Você começa a ficar sensível para essas coisas, sensível para essas pessoas, para essas coisas, situações, circunstâncias, na vida das outras pessoas. Ele começa a falar no texto sobre ficar livre, você ficar livre. E depois ele começa a falar sobre sua sensibilidade para com os outros. Vocês pegaram isso? Versículo 8. Então, ouça isso, irmãos, ouça isso. Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. De novo. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.